Diretoria solicita mudança no calendário e reforço que não vingou em 2022 quer brilhar em 2023 em nova função. Justificando aí a manchete, né? A diretoria do Atlético solicitou aí a mudança de calendário, pelo menos um jogo, que é nada menos contra o América, o clássico do próximo dia 25 de fevereiro. O Atlético solicita uma remarcação desse jogo. Por quê? Porque o Atlético estreia na Libertadores, né, contra o Carabobo no dia 22, e a logística da viagem, a cidade chama Valência, né, na Venezuela, não é na capital, Caracas. Em mas Valência, na Venezuela, tá, gente? É Libertadores o jogo. Exato. Continue. E aí... Porque, né, vai que o cara compra a passagem pra Valência errada. Não é? Não pode. E aí o Atlético tem essa logística, essa dificuldade de logística, né? Vai fazer conexões, né? Tem conexões para fazer até chegar na cidade e para voltar também. Joga no dia 22 contra o Carabobo na estreia da Libertadores, na segunda fase. E aí volta, a tendência que o Atlético chegue no dia 24 somente em terras brasileiras, ou melhor, em solo belo-horizontino. Cansativo. Ou seja, na véspera do clássico contra o América. O Atlético solicitou junto à Federação Mineira, que posteriormente já encaminhou essa solicitação do Atlético, esse pedido do Atlético para detentora dos direitos de transmissão, que é a TV Globo, e a TV Globo está reticente, não quer remarcar esse jogo, quer que o jogo seja no próximo dia 25 de fevereiro. O Atlético até vê isso como um certo pessimismo, essa mudança, ou seja, a tendência é que o Atlético jogue com a equipe alternativa, o clássico contra o América, porque na semana seguinte já vai ter o confronto de volta contra o Carabobo, né? Então precisa ter. De qualquer forma, iria poupar, eu acho, assim, pelo não, independente do jogo na próxima semana, se você chega num dia, uma viagem desgastante, como é que você vai jogar no dia seguinte, né? Então, realmente é uma situação complicada. O Atlético tentando ainda ver se consegue essa marcação, ainda não obteve a resposta definitiva, tanto da federação quanto da detentora dos direitos de transmissão, mas fato é que o Atlético quer essa remarcação e aguarda essa resposta definitiva. Vou falando sobre futebol, campo. Hoje a gente conversou com um reforço de 2022 que quer vingar em 2023, porque 2022 para ele não foi tão bom assim como para muitos jogadores do Atlético, porque o time não teve uma temporada brilhante como foi a temporada de 2021. É o atacante Ademir, foi contratado com muita expectativa, tinha feito uma bela temporada no América em 2021, chegou ao Atlético, todo mundo achando que com o time montado seria mais fácil essa adaptação do Ademir ao time, mas o time inteiro também não ajudou ele a desempenhar o futebol que ele desempenhou no América. Se tiver chegado em 2021, né, talvez. Poderia ter sido diferente, como foi pra tanta gente, né? Exatamente. E aí ele começou a temporada de 2023, estreou nesse final de semana, foi o primeiro jogo dele, entrou no segundo tempo da partida contra o Tombense, o Atlético ganhou de 2-1, ele se movimentou bastante, ele falou sobre essa nova função. Ele quer brilhar em 2023 com uma função que ele nunca havia desempenhado na carreira, essa função que ele vai desempenhar no esquema de Kudê. A função que eu venho trabalhando ali é como um meia-direita, né? Jogando mais de dentro para fora, às vezes alternando também com o lateral. Tô trabalhando para me adaptar, né? É uma função diferente, que eu nunca exerci essa função. Estou trabalhando no dia a dia, observando nos treinamentos aqueles jogadores que já têm o costume de jogar nessa posição, para entender um pouco mais os movimentos que o professor gosta. E ele também tem conversado muito comigo também, pedindo para melhorar em algumas situações, e eu estou focado em melhorar para essa briga por posição, sempre sadia, sempre respeitando os companheiros, respeitando a escolha do professor, mas sempre buscando meu espaço. Ademir, que foi bastante criticado em 2022, né? Muito por conta dessa expectativa criada. Ele alternou altos e baixos, Alguns momentos eu achei até injusto, né? Porque meio que ficou nas costas do Ademir muitas vezes, né? E é exatamente o que ele vai falar aqui agora pra gente. Vai falar aqui agora pra gente sobre essas injustiças aí, das críticas que ele sofreu. Cara, relacionado a críticas, às vezes injustas, na minha opinião. Acredito que sempre a gente tem algo para melhorar.
isso é normal. Mas a gente tem que olhar o contexto geral, se está sendo criticado todos ou se é um ou outro jogador. Às vezes acontece de um ou outro somente ser mais criticado. Em todo clube a gente vê isso. Mas eu sempre trabalhei para dar o meu melhor. E tem coisas que às vezes fogem do controle da gente. Ninguém quer errar um gol, ninguém quer errar um passe, ninguém quer errar. Só que eu acredito que tudo acontece no momento certo. Se Deus preparou 2023 para ser o melhor ano da minha carreira, vai acontecer. Seja na minha posição de origem, ou seja numa função diferente que eu nunca exerci. Como eu disse na última fala, eu tenho que me adaptar em cima daquilo que o professor pede. E é isso que eu estou fazendo. E por fim, o Ademir falou também sobre a estreia dele com a camisa do Atlético sob o comando de Kudê no último final de semana. Eu avalio como positiva aquilo que foi proposto a fazer pelo professor, eu fiz, né? Claro que a gente espera ter mais oportunidades, mais tempo para mostrar mais, mas creio que foi positiva e espero que eu continue evoluindo durante a temporada para chegar num alto nível. Esse é o meu foco, chegar num alto nível nesse ano, bem melhor do que foi no ano passado. É isso que toda a torcida do Atlético espera, que o nível dele seja bem melhor do que o ano passado, não só dele, mas também com o grupo todo. Mas Dimara, domingo, Ademir fez uma função nova, segundo ele, uma função que ele tem que auxiliar o lateral, ele traz do meio para fora, ao contrário do que ele fazia só o corredor ali na lateral, na ala direita. Que ele considerou a estreia dele como boa, como satisfatória. Ele precisa que o Ademir também amadureça essa vontade dele de disputar uma posição no outro tipo de formação do Atlético, até porque taticamente isso tem que acontecer. E obviamente não dá para falar a estreia foi boa, não dá para dizer isso. Eu acho. E talvez até por essa embolação, Fernando, que a Dimara fala, e vai muito mais no individual ali da qualidade do ataque do Hulk e do Paulinho para o segundo tempo diante do Tombense, muito porque às vezes os jogadores também estão se adaptando em outras funções. Os jogadores estão, além de ser um time novo, né? Você precisa do entrosamento natural com outros jogadores, você tem um jogador que não é daquela função e que foi falado pelo Ademir que é uma situação nova para ele, que ele está precisando estudar, se aprimorar e treinar. E isso me faz pensar duas coisas. O Kudê, ele tá tentando trabalhar com as peças que tem, muito porque o elenco não tem aquele poder todo de investimento e trazer jogadores específicos para cada função. E outra, ele precisa colocar o Edenilson na lateral direita, enquanto o Atlético contratou um lateral direito. Óbvio, a gente já falou aqui, desde dezembro, janeiro, a gente tá falando que o Atlético tá no mercado e possivelmente vai trazer mais um lateral. Mas acho que a gente até falou antes do campeonato começar, é preciso ter paciência, muitas coisas vão se encaixando, só que quando você começa a ver o desenrolar, né, alguns defeitos começam a ser aparentes. O Campeonato Mineiro é para muito ajuste ao início de temporada, então justamente esse é o momento para se testar e ajustar, mas fica aquela sensação, às vezes o jogador precisa ser aproveitado na melhor função dele, né? Exatamente, Leo, perfeito, acima e embaixo. Numa circunstância dentro do jogo, precisar mudar, colocar um Edenilson mesmo de fato na lateral, né? Eu acho que exatamente isso que vocês falaram, falta hoje ao Atlético, e é super plausível, uma clareza tática. Todo mundo sabe o que deve fazer. Problema é que eles ainda não conseguem porque ainda estão assimilando, né? E aí é todo mundo. Não é só uma peça que não sabe o que fazer, é todo mundo. Então por isso que ficou essa embolação ali no segundo tempo, né? De um jogador tentar fazer a função, mas o outro ainda não sabe aonde que se desloca, aonde que faz a cobertura e tudo mais, até quando ele vai recompor, né? Pra ajudar o lateral. Então eu acho que passa muito por isso e, na minha opinião também, vocês foram perfeitos aí com relação a essa análise sobre a estreia, né, do Ademir e a estreia e esse segundo jogo do Atlético mesmo. Aos poucos, e aí o torcedor tem que ter um pouco de paciência, aos poucos o time vai começar a mostrar realmente, de fato, a cara, né? E aí, taticamente falando mesmo, os jogadores já vão saber exatamente desempenhar o que
tem que desempenhar. Mas por enquanto é o segundo jogo, tem que levar um contexto também, calor, horário, campo muito ruim também, pra né? Cruzeiro também, a gente não falou antes, mas tem que falar. Exato. É um trabalho, um processo aí que tá só começando, mas eu concordo também que também não vi por mais que ele tenha falado, né? Olha, cumpria a função e tudo mais, a gente não viu aquela clareza ali mesmo, nem o Cudê né? viu, porque ele falou no final mais ou menos isso, né? Que é assim mesmo, que a gente vai ter que se acostumar, que um vai pro lado, outro vai pro outro. Agora, uma coisa é muito clara, isso, gente, quando a gente fala, é isso que a gente está dizendo. O diferencial aparece em qualquer circunstância. Paulinho, Hulk, não adianta. O diferencial aparece, não tem como. Vargas, hein? Não se esqueça de Vargas também. Não a gente tá postando no Vargas aí desde o ano passado, hein, Gilmar? Depois, lá na frente, eles vão falar e a gente vai falar assim, ó, lembra? O Vargas eu achei ele em campo. Quando todo mundo entrou, eu achei. Mas aí entra o diferencial, né, Gilmar? A qualidade, isso aí né? Ela sobrepõe. O diferencial é quando a gente fala assim, esse cara é diferenciado. Pô, tem gente que dá diferencial pra todo mundo, né? Títulos, pendura medalha, fala, é esse aqui, né? Ele é tal, mas não é verdade. Agora, o diferencial, ele aparece, não tem jeito. Paulinho, Hulk, Vargas. Acabou, pronto. Acho também uma dificuldade, e aí é um palpite de... Eu tô falando de início, tá, gente? Uma dificuldade que o Atlético teve também na saída de bola, claro, além do campo e tudo mais, mas foi a ausência do Bruno Fux, né? Que foi preservado, mas ele tem uma qualidade absurda na saída de bola, e aí com Natan, Silva e Gemerson, que são regulares ali, né, para não dizer outra coisa, que eles têm uma certa dificuldade de saída de bola. Sim. Então o Atlético teve muita dificuldade nesse sentido, porque por conta da ausência, o Bruno Fux ficou no banco, não teve nenhum problema, é porque o Cudê tá tentando dar... dar minutos também, né, pro Natan. O Hever ainda nem estreou na temporada, então ele vai rodar, pode ter certeza que contra o próximo adversário, eu ia falar o Ipatinga, mas a gente deve saber só um pouco mais tarde, pode ser o Betim também, mas independente do adversário, a gente vai ver algumas mudanças também novamente no time pro jogo de sábado. Muito bem, o Atlético vai fazendo teste, aliás, a zaga é outra carência que a gente já citou aqui também. Boa notícia nos bastidores do DM, né? Olha que bom. Mariano foi liberado treinando com bola, né? Junto com os companheiros pela primeira vez aí nessa temporada, treinando com bola junto com os companheiros. Ele teve um incômodo muscular na panturrilha que o tirou aí de combate de boa parte da pré-temporada e também dos 2 primeiros jogos. Quem sabe aí um retorno aí breve do Mariano. Ainda é cedo para falar em termos de jogo nesse final de semana, mas tudo indica que Mariano vai estar em condições de estrear na Libertadores pelo Atlético. Dia 22, primeiro jogo do Atlético. 22. Lá na Venezuela, o Fernando falou aqui mais cedo. Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é André Freitas. Queria compartilhar com vocês que desde que eu entrei para a comunidade Futebol Rico, eu tenho lucrado bastante com o futebol. As indicações do Jovamar são excelentes, sem falar que eu estou aprendendo muito lá na área de membros da comunidade. Lá tem curso de trade esportivo, projeto de alavancagem de banca e curso de apostas. Podcasts, entre outras coisas. E além do método bônus, que utiliza os bônus das casas de apostas para aumentar a sua banca. Garanto que a comunidade Futebol Rico ela é a mais completa do mercado. Recomendo.